Bom, agora a Silvia, por favor, obrigado por ter vindo aqui. Ela é um exemplo vivo de quem já está vivendo o PSS, de certa forma. Você vai contar a história do... O Silvio, você vai contar a história da Uber e do carro alugado ou não vai contar? Ela é um exemplo vivo. Ela vendeu o carro dela, ela não tem mais automóvel, não usa mais automóvel. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Silvia Takei, eu sou diretora de operações e sócia da Dev Tecnologia. Nós somos uma empresa de desenvolvimento de tecnologia para IoT, para a internet das coisas. Então, desde o desenvolvimento do dispositivo eletrônico até o software de aplicação. E a gente foi incubada no CETEC dentro do campus da USP São Paulo. Hoje a gente já é uma empresa graduada, mas ainda residente lá, porque temos um laboratório e um sistema de produção eletrônico lá também. Nós temos uma equipe bastante experiente, apesar de bastante jovem também. O nosso presidente é o Camilo. Nós 4 nos conhecemos na empresa júnior da Poli. Ele é uma espécie de Jobs e Wozniak na mesma pessoa, assim, começou a fazer eletrônica aos 9 anos, abriu a primeira empresa aos 14. O Marcelo também começou a fazer eletrônica aos 13, o Arthur começou a programar aos 11, e eu costumo brincar que eu mando em meninos desde os 3, então toda a equipe bastante precoce. E ao longo desses 3 anos a gente conseguiu mais de 30 clientes, né? A gente se posicionava num primeiro momento como uma empresa que presta serviços para outras empresas terem uma solução de IoT. Então, hoje, por exemplo, a gente está fazendo um dispositivo de alarme sem fio da Intelbras, então um dispositivo inteligente que detecta a presença e tira fotos. A gente fez um dispositivo para a Samsung na área de educação envolvendo IoT, para a Natura, para a Vivo, agora projetos para a Ambev. E também, ao longo desses anos, a gente conseguiu se consolidar no mercado, graças à exposição na mídia, principalmente prêmios e fomento da FAPESP. Inclusive, grande parte do que eu vou falar hoje veio desse programa de pesquisa inovativa da pequena empresa, oferecido pela FAPESP, e também programas governamentais como o PitGov e o Vitec, do governo do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, respectivamente. E agora a gente está com um crescimento aí com 20 pessoas, um crescimento de 400% ao ano. Bom, a internet das coisas, acho que já virou um buzzword, né? Todo mundo já ouve falar. É o conceito de você tornar coisas conectadas de forma que você possa gerenciá-las melhor. Se estima aí 50 bilhões e um mercado de 14 trilhões em 2020. E eu costumo dividir esse mercado em 3 segmentos, né? Você tem o mercado B2C, que é tornar coisas conectadas para o mercado consumer. Então, a pessoa conectada, medindo o seu monitoramento cardíaco, seu sono, ou a casa conectada, ou o carro conectado, né? Para você monitorar o motorista e cobrar o seguro de acordo com o perfil. Você tem o mercado B2B, que eu acho que no Brasil é o mais consolidado já em termos de IoT, que já tem casos reais e compra de produtos de forma mais consistente, principalmente na área de rastreamento, né, rastreamento de frota ou rastreamento de ativos de uma forma geral, na agricultura, para monitoramento de solo, e em prédios, e na indústria e para o setor corporativo, para medição, por exemplo, de consumo de energia elétrica e de parâmetros operacionais de máquinas, que é um dos temas que levaram a gente para o tema de PSS. E, por fim, o B2B2C, que acho que o Roli trouxe muito bem, que é a questão de você trazer algo para vender algo para um ente que é um outro business, mas que atende a um consumidor final, né? Então, ela pode vender para o Itaú, mas atende a população de uma forma geral. Então, você tem desde tartaruguinhas de estacionamento conectadas a medidores inteligentes. A gente também costuma dizer que a IoT ela só começa a gerar valor quando você consegue traduzir os dados dos dispositivos, das coisas, em algum serviço. Ou seja, a partir do momento que você gera algum retorno de investimento, seja você reduzindo custos ou aumentando a receita, né? Diminuindo as visitas de reparo, diminuindo o tempo em que em que a máquina fica fora de uso, e
E, à medida que se avança na inteligência dos dados que você obtém das máquinas, você consegue ter sistemas preditivos em que você prevê quando uma máquina vai falhar, ou você prevê quando vai faltar algum insumo, e aí você se adiantar e não ser reativo a quando um problema acontece. Aqui é um grande slide sobre a indústria. Acho que tanto em PSS quanto em IoT eles compartilham essa característica comum, que é a necessidade de você ter muitos parceiros ou integrações entre muitas partes para que o consumidor final tenha o serviço. Então, você vai desde a indústria de semicondutores, que são os chips, os cérebros das coisas, até os clientes, passando por você ter que fazer objetos inteligentes. E um grande desafio que se tem internet das coisas é que cada coisa é de um jeito. Então, ao contrário das internet das pessoas, que as pessoas basicamente fazem as mesmas coisas, veio o vídeo do YouTube, veio o Facebook, cada coisa tem uma característica muito diferente. Então, você tem desde uma máquina recicladora de solventes, que é o que eu vou mostrar, até você monitorar um bebê ou um rio na Amazônia, que são 3 casos que a Dev já atendeu. Então, você acaba tendo uma necessidade de conhecimento de eletrônica, conhecimento de sensores, conhecimento de comunicação sem fio, muito maior do que numa indústria tradicional de TI, que é só você fazer um roteador com banda grande o suficiente para você ver um vídeo. As operadoras de telecom estão envolvidas também como o canal por onde essas informações têm que passar e que também tem que, de alguma forma, se adaptar a esses novos modelos de negócio de IoT. Os provedores de plataformas em nuvem, em geral, onde esses dados vão ser processados e efetivamente dar subsídios para um serviço. E você tem que ter a empresa que efetivamente presta o serviço. A empresa que vai ter ali a interface com o usuário e vai utilizar os dados provenientes das coisas. Falando especificamente de um caso da Dev Tecnologia, nós recebemos um PIP FAPESP, inicialmente fase 1, em 2014. Nós fizemos um caso aplicado a uma empresa que também estava incubada no CIETEC, que é uma fabricante nacional de recicladores de solvente industrial. Ela tinha como objetivo ter o serviço da máquina como o objeto de venda e não a máquina em si. Então, ela já tinha essa intenção de PSS, apesar de ela não saber do nome, assim como foi citado na palestra anterior. Ela tinha essa visão de que esse modelo traria mais retorno sobre o investimento. É um processo químico de destilação, razoavelmente simples, mas que exige uma série de cuidados em termos de segurança e durabilidade do equipamento. A princípio, era uma máquina com um circuito de entravamento, ou seja, ela não tinha um microcontrole, não tinha um computador dentro que operasse por ela. Então, era um desafio bastante grande tornar essa máquina conectada. E a nossa ideia era, para ela conseguir ter esse modelo de serviço, ela precisa ter dados da sua máquina, ter dados operacionais da sua máquina que permitam ela cobrar do cliente caso ele esteja usando a mais, ou prestar um serviço melhor atendendo ele diretamente quando a máquina quebra, e principalmente se ele não pagar, ela poder desligar a máquina e ele não poder ligar novamente. Esse projeto, na primeira fase, contou com a colaboração do professor Zancu, professor Kaushik, da USP e da Federal de Santa Catarina, respectivamente. E eu acho que o que foi interessante dentro daquela visão de agregação de valor pelo serviço, a gente não começou pela tecnologia. A gente começou avaliando quais eram as principais falhas que a máquina poderia ter e o que gera mais custo para a empresa. Então, a gente fez uma análise FIMEA, conseguiu identificar os principais pontos de dor desse cliente, onde que ela poderia ter uma alavanca de valor com o PSS, e a gente descobriu que o mau uso do operador, o fato dele setar a máquina errado para aquele tipo de solvente, você poder checar os parâmetros operacionais, você conseguiria, dessa forma, detectar precocemente falhas e ter uma economia muito grande. Então, a partir daí, a gente fez uma arquitetura
em que utilizamos um CLP simples, conseguimos integrar todos os sensores da máquina e conectar esse CLP a um gateway que a gente chama de DevField Connect, que é um dispositivo que comunica com a internet via Wi-Fi, 3G, e você consegue ter isso num servidor em nuvem, com dados tratados, enviando para o usuário. Esses são os resultados. Então, a gente tem aqui um exemplo de tela em que a gente conseguia ver todas as temperaturas operacionais, qual que era o estado da máquina naquele momento, quantos ciclos foram realizados. Então, aqui a gente podia ver claramente como que o equipamento foi utilizado em determinado momento. E você também podia setar os parâmetros remotamente. Então, se, por exemplo, o cliente contrata, avisa que ele mudou o solvente, os especialistas da Rochman, que sabem quais são as configurações da máquina para esse novo solvente, poderiam fazer isso remotamente. E aí a DevTecnologia se posiciona como uma empresa ODM, né, uma Original Design Manufacturer, nesse caso, oferecendo Gateway IoT para uma máquina já existente, que torna ela conectada e permite a prestação desse serviço. Agora a gente está numa fase 2 desse projeto, recebendo uma verba de aproximadamente 1 milhão para essa segunda etapa, que a gente vai fazer mais testes operacionais com a máquina da Rochman, e também isso atraiu a atenção da Dow, do POM, que eles têm uma estação de tratamento de água, e a ideia é que a gente possa também monitorar, que é itinerante, por sinal, ela é tipo um container, e a ideia é que a gente possa monitorar isso remotamente e imputar parâmetros também. Graças a esse projeto, a gente conseguiu também um treinamento da George Washington University, e a gente fez entrevistas com mais de 100 pessoas do segmento industrial. E a gente descobriu que existem alguns perfis de clientes que vão se aproveitar dessa onda de PSS IoT. Dentro dos fabricantes de equipamentos, principalmente equipamentos de utilidades industriais. Então, você não vender mais máquinas de ar comprimido, mas o serviço de ar comprimido. Você não vender mais vapor, mas o serviço vapor, assim como você compra o serviço energia. Além de donos de equipamentos extremamente especializados, que muitas vezes são caros, que não são usados continuamente na operação, como, por exemplo, a máquina de reciclagem de solventes, mas que pode ser compartilhada por vários usuários. E, do outro lado, também a gente descobriu que os próprios usuários das máquinas, né, quem seria o cliente do PSS, ele também tem várias necessidades de que as máquinas que eles têm hoje tenham mais serviços associados. Então, eles já têm, por exemplo, uma máquina que produz na sua linha, por exemplo, na Ambev, que a gente entrevistou, e, mesmo assim, essa máquina não presta todos os serviços que ela quer de informação. Ela quer saber se a linha está balanceada, por exemplo. E aí, ela precisa que você tenha algum elemento de conectividade para obter essa informação e aí tornar tudo mais eficiente. A gente viu que esse gerente industrial, na verdade, até ele está sentindo a dor mais forte do que o fabricante de equipamentos, e que, infelizmente, no Brasil, a gente tem poucas empresas preparadas para um modelo de PCS ainda, porque ou ainda estão muito travadas no modelo de ativos, e também não tem a verba para investir numa estrutura de serviços, né? Uma coisa que a gente acabou descobrindo nessa pesquisa. E, com isso, a gente conseguiu resultar no nosso produto atual, que a gente continua em desenvolvimento, que é o Field Connect, que é um dispositivo barato em relação a, por exemplo, um CLP da Siemens, e que permite que você, com máquinas existentes, faça uma conexão e conecte com sensores, seja analógicos, digitais, Modbus, várias informações, e conectar na internet com todos os tipos de conectividade que você tem hoje no mundo de IoT. A gente já tem alguns outros casos em andamento em relação a essas tecnologias. Meu tempo está acabando, então vamos mais rapidamente. A gente também tem alguns casos de monitoramento de energia remota. Aqui é um dashboard. E o nosso modelo de negócios é tanto fazer o serviço como design house, como
vender esses dispositivos como uma plataforma para que outros segmentos possam prestar serviços. Então, com o Field Connect, você pode prestar um serviço de monitoramento de consumo de água, de monitoramento de máquinas em campo, enfim, uma infinidade de serviços que antes estavam atreladas a você ter um equipamento que já estivesse automatizado ou que já estivesse conectado. A gente também tem uma linha própria de fabricação para pequenos volumes, além de parceiros para maior volume. E aqui ficam meus contatos, caso vocês queiram se contatar para falar mais sobre o assunto. Muito obrigada.